chegou o dia do Salmo 91, né? Então, eu vou tentar não me alongar, porque eu falo muito, gente, de verdade. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai me dar limite aqui. Antes de eu começar, eu só queria contextualizar para que vocês entendam qual é a minha linha de raciocínio aqui, porque muitos de vocês não me conhecem, então eu tenho como profissão, eu sou comunicóloga, então eu trabalho com comunicação. Então vocês vão ver que conforme eu for falando, eu vou dar ênfase em algumas palavras. Eu sou apaixonada por palavras e os seus significados, sabe? E o quanto as palavras elas falam mais do que a gente acha que elas falam, principalmente a palavra de Deus. Então, eu vou estar nessa linha de raciocínio para que vocês entendam o porquê que eu fiz 2 esboços, né? Eu fiz um esboço no papel e eu tenho um aqui na minha frente, na tela do meu computador, mas é porque eu preciso circular palavras, eu preciso colocar esses significados, e eu vou compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração, o que foi que eu entendi nessas palavras, e esses significados para que a nossa mente se abra e a gente entenda o que está ainda mais fundo, sabe? O que ainda está mais por trás daquilo que está sendo escrito ou sendo falado aqui. Então, o Salmo 91, ele é um salmo, talvez o mais conhecido, né, da Bíblia. Então, ele fica ali dividindo o posto de mais conhecido com o Salmo 23. Eu lendo ele e lembrando, né, desde quando eu comecei a decorar, porque a gente, principalmente quem tem cresceu na igreja, né, que tem o hábito de ir para a escola dominical, teve que decorar muitas vezes esse salmo. Então, ele foi considerado ele é considerado ainda, por muitas pessoas ainda, como um salmo meio que exorcista, né? O salmo que as pessoas falam para exorcizar, para expulsar demônios, para expulsar o mal. É o salmo que muitas vezes a gente chegava nas casas das pessoas, eu acho que graças a Deus esse hábito hoje não tem tanto, pelo menos eu não vejo tanto. Mas quem aí viveu, tem uns 25 mais, talvez tenha visto muito as Bíblias abertas nas casas das pessoas, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Então, é um salmo muito, muito conhecido. Salmo conhecido até por quem não é crente, conhecido por várias religiões. Um salmo que, quando o bicho pega, todo mundo corre para ele, abre a Bíblia e começa a falar com essa intenção, né, de expulsar demônios, de expulsar o mal, e de fato é um salmo muito poderoso. Ele só não pode ser banalizado, ele só não pode ser normalizado, porque por trás das palavras dele há muito poder. Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nesse salmo. Quando a gente teve a dinâmica para a escolha dos salmos, eu fiquei até um pouco constrangida, porque o Salmo 91, ele também tem uma fama de ser salmo do preguiçoso. Ah, mas quem não conhece o Salmo 91, né? Esse é mole lembrar. Falou em salmo, já vem logo o Salmo 23, Salmo 91, porque todo mundo conhece. E eu falei assim, caramba, foi tão espontâneo eu falar o Salmo 91, porque de fato eu estava com ele ali na minha cabeça, porque ele vem vindo ser um salmo muito presente na minha vida. E eu confesso que na hora que eu escolhi, eu falei assim, caramba, será que eu vou ficar com essa fama também? Tipo, escolhi o salmo mais fácil da Bíblia, né, entre aspas, para lembrar. Então, ele também tem essa fama de salmos que as pessoas falam assim, a pessoa que escolhe o Salmo 91 é a pessoa que nem conhece Bíblia, que nem conhece outro salmo e tal. Então, eu vou fazer aqui confessar o meu pecado, porque eu fiquei com esse sentimento de ter essa coisa do caramba, mas o Salmo 91 todo mundo conhece, mas de fato é um salmo que tem me acompanhado nos últimos meses, e eu tenho lido ele com e várias vezes, sabe, em muitos momentos, para estar fazendo com que essa palavra de fato se manifeste na minha vida. Beleza, gente? Então vamos lá. Estudando o Salmo 91, como eu já falei aqui, é um salmo muito conhecido, eu já imaginava, né? Mas eu descobri, tive mais certeza ainda de que ele é um salmo usado até mesmo de forma em lugares equivocados, né? Ele é utilizado de forma místicas em outras religiões. Né? É um salmo que dizem que é a prece da proteção, então que afasta os espíritos ruins, como eu falei. Então isso é uma informação que eu acho que a gente precisa saber para a gente ter cuidado na hora de
professar a palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela é séria, e muita gente utiliza ela de forma errada. Então, vamos começar no versículo 1, e eu vou de um em um, tá bom? E a gente vai destrinchando um pouquinho cada um. Eu vou lendo e eu vou destrinchando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí vai de cada tradução, tá? Eu tô na King James e tô na NVI, mas eu sei que tem algumas traduções que algumas palavras vão ser diferentes, mas a mensagem é a mesma. Então, aquele que habita. Quando eu parei para ficar, eu fiquei essa semana muito nesse primeiro verso. Nesse primeiro verso. Ontem de madrugada eu fiquei meditando sobre isso, e o Senhor falando comigo. Aquele que habita. E eu fiquei presa nessa palavra, habita. Porque habitar quer dizer morar. Não é um lugar de passagem. Não é um lugar de domingos. Não é um lugar que a gente vai uma vez ou outra. Habitar é um lugar de moradia, de ficar, de residir. Então, é aquele que habita, não é aquele que só vai, não é aquele que vai e sai. Nós precisamos estar nesse lugar de habitação, de moradia. No esconderijo do Altíssimo, eu achei um dicionário bíblico, um aplicativo, a Bíblia Strong, que ele tem um dicionário muito bom. E quando eu cliquei no esconderijo do Altíssimo, veio umas definições muito boas, que é um lugar secreto, né? É aquele lugar de proteção do Altíssimo, porque literalmente o Altíssimo é um lugar muito alto. Então a gente mora, a gente reside, porque eu creio que todos nós aqui estamos habitando, não estamos de passagem. Todos nós residimos, moramos nesse lugar de proteção, nesse esconderijo, nesse lugar muito alto. Amém, gente? Vocês me deem uns feedbacks se vocês estão conseguindo compreender, acompanhando, tá bom? Se eu estou indo rápido, se eu estou indo lenta. Vai me dando aí um feedback em relação a isso. Amém. Então, a gente entende que a gente habita nesse lugar de proteção, nesse esconderijo muito alto. A sombra do Onipotente. A gente sabe que o Onipotente é o Todo-Poderoso. Todo poder está nele. Ele é o Todo-Poderoso. E a sombra do Onipotente, a gente descansa. A gente só descansa num lugar seguro. A gente só descansa nesse lugar de proteção. Na sua casa, a sua casa é um lugar de proteção. A sua casa é o seu esconderijo, né? Quando a gente fala de vida terrena, a sua casa é o lugar de esconderijo. É o lugar secreto para você. E é lá que você descansa. Se você não está descansando nesse lugar, é porque alguma coisa de errado tem. Porque quando a gente entra dentro desse esconderijo, quando a gente habita, mora, reside dentro desse esconderijo, é instantâneo a gente descansar. A gente tem que descansar, porque a gente está no lugar mais seguro. Quando a gente fala do esconderijo do Altíssimo, a gente está no lugar mais seguro, é o nosso refúgio. E essa palavra refúgio, ela vai ser repetida muitas vezes nesse salmo, para que a gente entenda esse lugar que a gente deve estar. Amém? E aí, eu vou para o segundo. Calma aí, gente, que eu estou só descendo a tela aqui. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu abrigo. Eu falei que a palavra ela ia se repetir, né? O meu abrigo, para onde eu e você, a gente corre no momento de necessidade. Para esse lugar, para esse esconderijo, para esse refúgio, para esse abrigo, para essa proteção do perigo, essa proteção do mal, essa proteção das circunstâncias ruins, é para esse lugar que a gente corre. Ele é o meu Deus e o meu refúgio, ele é esse esconderijo, ele é esse lugar. Minha fortaleza, e nele confiarei. Fortaleza, tem traduções que fala baluarte. É esse lugar secreto também. A Bíblia ela vai reforçando com palavras diferentes esse lugar que a gente deve estar. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa força, ele é a nossa confiança. Fortaleza, nele confiarei, ele é a nossa fortaleza, ele é esse lugar seguro. Não há outro lugar, senão esse lugar.
Não há colo melhor do que o colo de Deus, não há esconderijo melhor do que o esconderijo de Deus, não há fortaleza melhor do que a fortaleza de estar nele. Não há ninguém a quem a gente possa confiar que não seja nele. Para onde eu e você estamos correndo nos momentos de necessidade. Ele é o seu refúgio, ele é o meu refúgio. Vamos refletir nessa noite no que esse salmo nos leva a pensar. 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós somos vulneráveis e estamos expostos a todo instante. Então a gente está exposto a perigos que a gente nem sabe, que a gente nem vê. Não só na esfera física, né, como aconteceu com a pandemia, como existem vários vírus e bactérias aí o tempo todo ao nosso redor, como também doenças, como também na esfera espiritual. A gente passou por essa pandemia, muitos cristãos, infelizmente, né, se foram, e aí a gente pensa assim, mas essa palavra fala que ele livrará a gente da peste perniciosa, do mal e tal, e essas pessoas? Bem, a gente precisa entender que a Bíblia tem a verdade que diz que melhor é morrer, né? Morrer com o Senhor é lucro. Então, eu creio que essas pessoas, independente delas terem sido levadas por conta do Covid ou por conta de alguma doença, elas estão num lugar muito melhor do que nós. E nós estamos aqui fazendo com que essa palavra também seja uma verdade, porque nós passamos por essa pandemia. Pode vir, Pablo. Amém? Então, assim, os que foram também viveram uma verdade. Os que foram em Cristo viveram uma verdade. E nós que permanecemos também vivemos essa verdade. É uma metáfora que nos expõe a um perigo eminente. O diabo, ele arma perigo para a gente a todo momento. Mas essa palavra nos diz que nós somos protegidos, que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. O passarinheiro, ele remete muito àquele que prepara armadilhas. Quem prepara armadilhas o tempo todo para a nossa vida? Então, o Senhor está dando aqui para a gente essa promessa de que Ele vai nos proteger do mal. 4. Quando eu falo que às vezes eu não entendo a minha letra, é que eu dou uma pausa, gente, para tentar entender o que eu escrevi. 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Mais uma vez o Senhor falando sobre nos cobrir, nos dar essa proteção. Estarmos debaixo das suas penas, das suas asas. Nos cobrir do perigo, nos livrar do perigo. Mateus 23 fala, né, sobre essa passagem de estar debaixo das asas do Senhor. Então, o Salmo 91, ele fala muito sobre proteção, muito. A gente precisa ler ele debaixo desse cenário de proteção, para que a gente possa entender qual é a mensagem dele. O teu escudo e broquel, existem escudos que protegiam todo o corpo naquela época, né? Na época das guerras, do Antigo Testamento. Mas o broquel, ele é uma espécie de escudo menor, individual, usado normalmente no punho. Então, ele era uma arma de defesa individual, usada corpo a corpo, homem a homem, nas lutas. Então, aqui ele deixa claro essa proteção do Senhor, ele fala dessa proteção fraternal também, na primeira parte, né, de estar debaixo das suas asas. E isso não quer dizer que nada de ruim nos acontecerá. Nós cristãos precisamos viver também com a nossa perspectiva no céu. É lá que eu e você precisamos desejar chegar. Então, coisas podem acontecer com a nossa vida, mas o que a gente sabe é que o Senhor, ele vai nos proteger ao ponto de nos levar com ele para a glória. Esse tem que ser o nosso objetivo final, sabe? Porque se a gente ficar pensando só na nossa visão terrena, a gente limita muito. A gente se limita e a gente limita Deus. E a gente não está aqui para limitar o Senhor. Então, é o que eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, eu posso chegar xoxa, manca, capenga, anêmica, mas eu sei que eu vou estar no céu. Eu não quero saber como, eu não quero saber o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou estar lá naquele dia, não importa como, porque o Senhor, ele vai me proteger e eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, eu estarei
com o meu Senhor naquele grande dia. Então é isso que a gente tem que ter como objetivo na nossa vida, né? A realidade do céu. Vou beber água, gente, porque eu falo muito. Onde eu parei? No 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Eu vou colocar junto com 6 também. Nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Medo. Não terás medo. Na King James fala não temas. Tem algumas versões que falam não te assustes ou não te assustarás. Então a gente está falando de medo. Medo oprime. Medo é um espírito que oprime a gente, né? Paulo diz que a gente não deve ter espírito de medo. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então a gente não pode ter medo. O segredo de vencer o medo é confiando em Deus. E aí a gente vai voltar lá no versículo 1 que fala sobre essa confiança, sobre esse descanso. Naquela época, né, durante a noite, os homens que guerreavam, eles não viam, não dava para ver os inimigos. Então, quando fala do terror da noite, é por isso, porque naquela época eles não viam as flechas, eles não viam os arqueiros, eles não viam os flecheiros, eles não viam o inimigo por conta da escuridão. Então, ele diz que não tenha medo. Eu fico imaginando naquela época, com aquelas guerras acontecendo, aqueles homens, obviamente, eles sentiam medo. E o Senhor falando, não temas, não tenha medo. Por quê? Porque é Ele quem está com a gente, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que abre os caminhos. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Falamos aqui de coisas materiais e de coisas invisíveis. Então, a gente não pode ter medo. A gente vai declarar, Senhor, vai na minha frente. Senhor, me conduz. Senhor, não deixa eu sentir medo. Tira de mim, arranca de mim esse medo. Essa frase, não terá medo, é o que sustenta. Eu acredito que esses 2 versículos, gente, deve ser o versículo que sustenta os missionários em regiões perseguidas, em lugares onde eles não podem professar a fé, onde eles não podem, né, ter as suas Bíblias, eles não podem falar de Jesus. Vocês imaginam? Eles não sentem medo, ou eles sentem medo, e eles têm essa palavra tão viva dentro deles, que é o que faz com que eles continuem, que eles permaneçam, que eles se encorajam, que eles simplesmente vá. Eu estava vendo esses dias um podcast, e tem até uma amiga minha aqui, a Andressa, foi até ela que me mandou esse podcast. E nesse podcast, a moça que fala, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tem esse ministério de ir para regiões perseguidas, e aí ela contou um testemunho de um homem que ficou durante 26 anos preso por conta de professar a fé, e durante 6 meses, como castigo, colocaram ele dentro de um buraco, como se fosse uma cova, e ele ficou durante 6 meses na mesma posição. 6 meses na mesma posição, ao ponto de que quando ele levantou, os membros inferiores dele não funcionavam mais. E o filho dele, vendo ele ali naquela situação, ele fazia as necessidades ali naquele lugar, ele comia ali naquele lugar, ele não saiu dali, literalmente, ele ficou 6 meses naquela posição, e o filho dele, em algum momento, consegue visitá-lo. Eu não vou saber contar detalhes da história, mas qualquer coisa depois eu até mando para vocês no grupo. Mas o filho dele foi visitar e falou para ele, pai, por favor, nega. E ele falou, não, até morrer eu vou proclamar. Então, assim, gente, é uma palavra que vai viva no coração dessas pessoas, e deve estar no coração da gente também. No 7, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou tu não serás atingido. Acho que é o versículo mais conhecido do Salmo, né? Tirando o primeiro, eu acho que o 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, é um dos mais conhecidos, mas ele também está dizendo aqui sobre proteção. Ele também está dizendo que pode acontecer o que for, nós seremos protegidos. E, mais uma vez, o que o Senhor coloca no meu coração não é que a gente não vai ter nenhuma aflição, não é que não vai acontecer nada de ruim com a gente, é que nós estaremos protegidos para o grande dia, nós estaremos protegidos porque estaremos com Ele. É nessa proteção
é nos proteger do inimigo, é nos proteger de Satanás, é nos proteger das obras malignas do diabo, é nos proteger de irmos para o inferno, porque nós declaramos que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós declaramos que nós vivemos debaixo da proteção do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Peraí, gente, que travou aqui. Mais uma vez, né? A gente fala sobre a soberania da proteção de Deus, porque nada e nem ninguém pode nos atingir. E quando a gente fala de contemplar e verás a recompensa dos ímpios, é porque o Senhor está o tempo todo falando para a gente que Ele vai nos proteger. Mas, infelizmente, aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, eles vão ter a sua recompensa. Então, mais uma vez, só confirmando, para que isso fique claro aqui para a gente, a nossa perspectiva, o nosso objetivo, ele precisa ser no céu. Ele precisa ser no céu. É óbvio que a gente aqui também vai ser protegido. Como eu falei aqui em algum momento, existem perigos que a gente não vê. Existem proteções, né? O Senhor nos protege de coisas que a gente nem imagina. Então, isso para nós que nos colocamos debaixo da proteção dele, para nós que habitamos nesse lugar, mas infelizmente existem pessoas que não querem, que não desejam. E toda escolha gera uma consequência. Então, infelizmente, a Bíblia é clara em falar que a recompensa dos ímpios virá. Chegamos na metade dos Salmos. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Aquele que tem o Senhor como refúgio é o lugar da habitação. Mais uma vez a palavra refúgio, mais uma vez a palavra habitação. Essas palavras se repetem o tempo todo, para que a gente entenda o nosso lugar, para que a gente entenda aonde a gente deve morar, para que a gente entenda aonde é o nosso abrigo, para que a gente não se esqueça aonde é o nosso refúgio. Ao invés de a gente se refugiar com pessoas que talvez não vá nos dar conselhos tão bons, pessoas que não conhecem a palavra, ao invés da gente se refugiar em drogas, em bebidas, em lugares, em situações, em amizades, em relacionamentos, esse é o lugar do nosso refúgio. Esse é o lugar da nossa habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O versículo 9 e o versículo 10, o que eu percebo é que ele existe uma condição e uma consequência. Quando a gente olha para o 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E por isso nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Vocês conseguem perceber isso também? Que o 9 é uma condição, ele é o meu refúgio, eu habito nele, e o 10 é uma consequência. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mais uma vez na perspectiva do céu, não só na perspectiva terrena, mas principalmente na perspectiva do céu. Deus nos livra dos perigos, né? Deus pode nos livrar de problemas, Deus pode nos livrar no problema, Deus pode nos livrar através do problema. Então, ele pode nos livrar de várias formas. E aí a gente vai entender conforme o propósito dele para cada um de nós, como ele vai fazer isso. Ele pode simplesmente não deixar a gente entrar num problema, pode. Esse é o melhor dos mundos, todo mundo quer isso. Ele pode livrar a gente no problema? Ele pode livrar dentro do problema. A gente vai falar dos leões lá na fornalha, né, no fogo. Aliás, os leões de Daniel e a fornalha dos amigos de Daniel. O Senhor, ele livrou lá, no problema. E ele pode também livrar através do problema. Esse problema pode ser uma linha para que algo seja feito na sua vida, na minha vida. Então, ele pode, mas a gente precisa estar nesse lugar de habitação, nesse lugar de esconderijo. Tem uma frase que eu ouvi esses dias, que eu achei interessante, fala, crente desviado é endereço certo de tempestade. E aí a gente fala até do versículo que fala sobre a recompensa dos ímpios, né? Infelizmente, existem pessoas desviadas aí. E sempre vai ser endereço certo de tempestade para que essas pessoas possam vir, para que essas pessoas possam ser atraídas pelo Senhor. Então, às vezes, a gente está, algumas pessoas, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas estão vivendo alguma situação, algum problema,
E é para isso, é para que seja através do problema você seja alcançado, através do problema alguém seja alcançado na sua família, através desse que você acha que é um problema, mas nada mais é do que uma estratégia de Deus, porque a gente só cresce em meio a uma dificuldade, a gente só amadurece em meio a uma dificuldade. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Mais uma vez, a proteção do Senhor sendo falada aqui. Mais uma vez, a proteção do Senhor explícita. O diabo, ele cita essa palavra para Jesus, mas ele não cita a segunda parte. Então, a proteção dessa palavra, ela está na obediência e não na desobediência. O diabo, ele cita essa palavra para Jesus na expectativa de Jesus desobedecer, mas olha como a palavra ela é completa. Né? A gente não pode fazer de Deus ele ser o parceiro dos nossos erros. A proteção dele vem através da obediência. Então, Jesus, quando ele foi provocado pelo diabo, ele obedeceu para que a palavra se cumprisse. Então, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Proteção divina, sobrenatural de Deus. É aquele ônibus que a gente perde, sabe? É aquela festa que a mãe fala pra gente não ir, a gente não vai quando a gente vê, isso já aconteceu comigo, tá? Minha mãe fala, não vai quando eu vi, aconteceu alguma coisa com a minha amiga que foi, aconteceu alguma coisa no lugar. É mais ou menos isso, querendo bem ilustrar para vocês, sabe? É quando a gente não percebe, às vezes, essa proteção sobrenatural, mas ela acontece o tempo todo. Às vezes a gente fica chateado porque não sai do nosso jeito, porque a gente queria pegar aquele ônibus, porque a gente queria ir para aquele lugar, porque a gente queria estar em tal, e aí alguma coisa acontece e você não vai. Porque a palavra, ela precisa se cumprir na minha e na sua vida. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Esse é o fim de Satanás. Aqui nada mais é do que o que vai acontecer, o que já acontece, porque o Senhor já venceu. Então, esse é o fim do inimigo, esse é o fim do diabo. Aqui, a partir do 14, já não é mais o salmista, e sim Deus falando com o salmista. E aí abre aspas, pelo menos na minha Bíblia abre aspas, eu não sei se em todas as versões tem essa aspas, para dar esse direcionamento. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Mais um verso com condição e consequência. Porquanto tão encarecidamente me amou, é uma condição. E a consequência, eu o livrarei. Poluei em alto retiro, poluei em um lugar alto, porque ele conheceu o meu nome. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. É esse relacionamento com Deus que faz com que a gente esteja debaixo dessa proteção. Então, esse verso, ele é muito, muito forte. É um dos mais fortes, na minha opinião, que mais falam comigo. Porque a gente entende essa condição e essa consequência. A gente ama e ele nos livra. Ele nos coloca em um alto retiro, num lugar alto, num lugar de proteção. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ou seja, teremos angústia, né? Mas ele diz que estará conosco e nos livrará. Dela o retirarei e o glorificarei. É uma promessa. Ele tira a gente da angústia. Ele passa a gente de nível, ele nos eleva. A gente precisa invocar o Senhor, apresentar a ele a nossa causa, o nosso caso, porque ele diz que ele nos livrará dessa angústia e vai nos glorificar. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mais do que viver, é viver bem, sabe? É um privilégio envelhecer. Eu acredito que é um privilégio envelhecer. Principalmente em Deus, com Deus. Porque
Quantas pessoas, né, são ceifadas muito novas? Então, quando ele fala de longura de dias, viver com o Senhor é um privilégio. Mas mais do que viver bem, a gente precisa ter essa qualidade com Deus. A gente também sabe que muitos jovens cristãos são recolhidos. Muitas pessoas com pouca idade são recolhidas. Eu recentemente perdi uma amiga, minha melhor amiga, aos 28 anos, mas o que me consolou foi exatamente isso, ela viveu com qualidade no Senhor. O que me consolou, o que tirou a tristeza do meu coração foi eu ter convicção de que a vida dela com Deus era algo tão intenso, tão profundo, que esses 28 anos foram o suficiente, até porque ele é o dono da vida. É difícil a gente, às vezes, aceitar, mas quando a gente analisa, quando é uma pessoa, né, que entrega a sua vida para o Senhor, que tem esse relacionamento, você fala assim, caramba, viveu com qualidade. E a gente precisa viver com qualidade, porque ninguém aqui sabe a hora que vai. Então, a gente precisa mais do que querer viver muito, é viver bem com Deus. Pegar essa palavra, pegar esse salmo, ler esse salmo minuciosamente, cada palavra. Eu fiz muita coisa, eu nem li tudo. Muita coisa, assim, foi ministrada ao meu coração também, que às vezes é difícil a gente colocar em tempo e em ideias, mas eu encorajo vocês a lerem esse salmo com o máximo de cuidado, sabe? Palavra por palavra, para que vocês compreendam qual é a mensagem. Eu espero ter dado alguma luz aqui, alguma explicação bacana, para que seja uma linha de raciocínio para vocês, mas eu encorajo vocês a lerem, a refletirem, a meditarem nessa palavra. Mais que viver muito, viver bem com Deus, exatamente. Porque esse salmo, ele é um salmo que ele tem esse backstage de proteção, ele tem esse cenário de proteção, mas ele fala muito aos nossos corações, porque para a gente ter essa proteção, para a gente viver essas promessas, a gente tem condições, em alguns versículos a gente leu sobre isso, porque não é simplesmente viver as promessas, né? Muita gente acha que é simplesmente viver as promessas, existem condições. E a gente está debaixo dessa proteção, debaixo desse lugar, nesse esconderijo, e descansando nesse lugar. Então, gente, se vocês puderem, peguem esse salmo hoje, leiam mais uma vez, depois de tudo que eu falei aqui, eu espero que tenha sido bênção para a vida de vocês, consegui não me alongar muito, porque eu também deixei passar algumas coisas aqui, porque senão eu fico 1h30 falando, e não dá, né? Então, que vocês possam ler esse salmo minuciosamente, palavra por palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra, que eu seja um instrumento de Deus mesmo na vida de vocês nessa noite, que o que eu tenha me disposto aqui, né, a me colocar nesse lugar de instrumento para o Senhor, tenha edificado o coração de vocês, tenha alcançado o coração de vocês. Muito obrigada mesmo, Bruno. É a primeira vez, né? Foi a minha primeira vez aqui, rompi, estava nervosa, estava na expectativa de estar com vocês. E glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por essa oportunidade. As minhas amigas que entraram, obrigada também. E que Deus abençoe vocês, que vocês sejam extremamente, absurdamente, abundantemente abençoados por essa palavra. Amém? Obrigada, gente.